Pré-jogo de Fluminense e Bahia, jogo no Maracanã, neste sábado. Tudo que você precisa saber sobre esse jogo, e eu já deixo claro, né, dentro desse ambiente todo complicado que a gente tá e etc, para você ficar nesse vídeo até o final, ou então se você for muito curioso, adianta até o final também e vai assistir tudo que eu tenho para falar lá no final, que tem a ver com essa partida, mas tudo, exatamente tudo que você precisa saber sobre o jogo de hoje, você encontra aqui no vídeo de pré-jogo. Então, antes de mais nada, aperta aí embaixo aí agora no like, se, enfim, você quiser, é claro, e roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista de formação e sou tricolor de coração. Esse daqui é o pré-jogo de Fluminense e Bahia, que acontece neste sábado às 18, né? Às 6h30, 18h30, 6h30 da tarde, no Premiere, a transmissão exclusiva da partida, mas eu estarei do Maracanã ao vivo, narrando, voltando a narrar do estádio depois de 2 jogos narrando de casa, né, em que eu não viajei contra o Goiás e nem fui para a Volta Redonda contra o Galo, 2 empates. Espero que eu, voltando ao Maracanã, volte ao que aconteceu contra o Red Bull Bragantino com vitória. Jogo de número 70 entre Bahia e Fluminense. 33 vitórias da gente, né, do Clube Carioca, 22 empates e 14 vitórias apenas do Bahia. Detalhe, nos últimos 5 jogos, quem fez o gol ganhou. Foram todos eles vitórias por 0, né? 2-0, 1-0, seja o que for, quem faz o primeiro gol leva a partida. E, cara, assim, vamos lá, a gente não pode deixar de falar aqui do ambiente e do clima que a gente chega para esse jogo. Quando acabou a partida contra o Atlético Mineiro na quarta-feira, você pode voltar lá e conferir o meu pós-jogo, o título dele já deixa claro que eu falei assim, empate bom ou empate ruim? E eu falo ali dentro da live as duas sensações que isso podia suscitar, né? O jogo contra o Galo, o empate bom, porque, pô, a gente não jogou tão bem e tal, e contra um adversário muito forte, com todas as situações de desfalques de última hora, jogo em Volta Redonda ao invés do Maracanã, enfim, todo esse contexto, arrancar um empate com o Galo não seria, né? Seria bom. E também o contexto ruim, que era a sequência que a gente vinha, o futebol desempenhado em campo, tudo isso, obviamente, também poderia considerar esse resultado ruim. E aí, o que eu falei após a partida, tá lá gravado, inclusive. O que vai definir se esse empate contra o Galo foi bom ou ruim é a próxima sequência. É o jogo contra o Bahia, é o jogo contra o Sporting Cristal e é o jogo contra o São Paulo. Principalmente Bahia e Sporting Cristal. Se o Fluminense ganhar hoje, o Fluminense não tá com 2 empates aí nos últimos jogos. Não, o Fluminense vai passar, tá invicto a 4 jogos, 2 vitórias e 2, vai estar numa sequência, exatamente isso, né? O Fluminense vai estar invicto a 4 jogos no Brasileirão, né? Teria 2 derrotas seguidas em Libertadores e Copa do Brasil. Aliás, 3 derrotas seguidas em Libertadores e Copa do Brasil. Então, assim, estaria nesse momento de, pô, no Brasileirão, ganhando, termina, se vencer o jogo de hoje, termina o sábado no G4, né? Ainda teria outros jogos e tal no domingo, mas só dos que jogam hoje, só o Atlético Mineiro pode ficar à nossa frente, Palmeiras e Botafogo também, e aí a gente ganhando ficaria pelo menos em quarto se o Galo ganhasse. Então, assim, o que define muito essa sequência, ganhando hoje, ganhando na terça-feira, isso tudo, obviamente, abre-se os caminhos positivos para o Fluminense. E perdendo é um drama total. Ainda mais, a terça-feira é o jogo mais importante da história do Fluminense, como diz Cauê Rademacher lá no podcast do GE. E aí, só que eu falei isso na quarta-feira antes de eu ter completa a apuração que eu tive, que resultou na matéria, né, no vídeo que eu soltei, nos 2 vídeos, na verdade, mas principalmente no primeiro vídeo que eu soltei nessa sexta-feira sobre alguns bastidores que vem acontecendo no Fluminense. Muita gente atribuiu as derrotas, começou a atribuir as derrotas só aos problemas dos desfalques. Eu falei, cara, de fato, os desfalques acho que é o principal motivo da gente estar perdendo. Isso é um fato, mas o que estão causando os desfalques? O ritmo de treino está muito alto, os jogadores, qual é o problema das lesões? O problema está no departamento médico, o problema está na parte de fisioterapia, na parte de recuperação dos jogadores, está voltando rápido demais e tal. E paralelo a isso, também tive apuração, aí essa constantemente apurada também ao longo do dia, informações
não só publicadas por mim, mas também pelo Caio Blois, pelo Paulo Brito, pelo Vitor Lessa, pelo Marcelo Neves, todos os repórteres que cobrem também o Fluminense, sobre as questões do Marcelo e, bem, os conflitos internos que têm acontecido. Chamou a atenção e todo mundo estava curioso do porquê o Marcelo não jogou contra o Galo. Então, assim, isso tudo obviamente caiu como uma bomba dentro do Fluminense. E esse jogo contra o Bahia se torna o grande alvo. A gente sabe, eu sei também, que o jogo contra o Bahia é o jogo que pode virar chave. Óbvio, o torcedor quer muito saber de dentro de campo. E assim, eu abro aqui falando, eu sou jornalista e tricolor, eu sou torcedor e eu me importo muito com dentro de campo. Então, óbvio que o jogo de hoje, ele pode virar margem pro Fluminense. E, obviamente que todos nós esperamos isso. Se você não vai poder acompanhar o jogo de hoje, você vai ter que dar algum jeito de acompanhar, cara. Seja assistindo na televisão, seja assistindo na televisão com a minha narração, que é o jeito certo de assistir, que todo mundo já sabe, seja só ouvindo o Raiz Tricolor, porque você vai estar num momento que não vai estar conseguindo ver o jogo. Se você não tiver nenhum desses, cara, dá um jeito de acompanhar o jogo de hoje. Por exemplo, no OneFootball. Caraca, ó, de 3 essa daqui. No OneFootball é um aplicativo de futebol. Você pode baixar no seu telefone, você vai abrir seu telefone, vai pesquisar. Eu mostrei assim, ficou atrás no meu telefone. Vai clicar no link que está aqui na descrição, né? Vai vir pelo meu link, vai apertar nele, vai aparecer direto para você baixar o aplicativo OneFootball. Logo assim que você baixar, você vai apertar ali. Epa, ó, foi só falar em baixar que tocou meu WhatsApp aqui no ouvido. Pô, 3h48 da manhã, quem tá mandando mensagem? Vitor Lessa mandando mensagem num grupo aqui que tem, pô. Pelo amor de Deus, Vitor Lessa, vai. 3h48 da manhã, você falando aí pô, não dá, hein? Mandando mensagem em grupo aqui, aí complica, ô Vitor Lessa. Enfim, fica falando com TF 3h48 da manhã, pô, aí complica. Mas voltando aqui a publi do OneFootball, né, que é o foco aqui agora. Você pode ter um aplicativo muito bom, assim, no seu celular, que vai te dar todas as informações do jogo de hoje. Você precisa acompanhar o jogo de hoje. O jogo de hoje define muita coisa, principalmente também o clima, para terça-feira, que tem que melhorar. Beleza? O link tá aqui embaixo na descrição, você clica, vai baixar, logo assim que você abrir vai te perguntar teu time, você bota lá Fluminense, você recebe notícias e informações do Fluminense na tela do seu celular. Vamos falar de bola em campo. Já vou abrir o Tactical Pad, né? Hoje a gente tá só com a escalação do Fluminense e já, inclusive, eu vou te explicar o porquê que a gente não tá aí com a escalação do Bahia também, mas tá aí na tela essa provável escalação do Fluminense pro jogo de hoje. Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo, Martinelli, Lima e Ganso, John Arias, Keno e Germancano. A gente vai contar muito, provavelmente, mas não dá pra cravar nada, tá? Provavelmente a gente vai contar com o retorno de John Arias, com o retorno de Marcelo e o retorno de Felipe Melo. Felipe Melo vem de um desconforto ali no joelho, que o tirou do jogo contra o Galo. O Marcelo, segundo informou a assessoria do Fluminense, que não dá para ter certeza de nada, teve uma gastroenterite viral e passou mal lá no jogo contra o Volta Redonda, acabou não indo a campo. E o John Arias, depois de estar com a seleção, não chegou a tempo do jogo contra o Atlético Mineiro no Raulinho de Oliveira e agora está disponível para o Fernando Diniz. Como desfalque para esse jogo, a gente tem o André. André tomou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Atlético Mineiro e está fora da partida de hoje. Com isso, a substituição dele, o que o Fernando Diniz pensa em levar a campo é ou Lima ou Thiago Santos como titular, e o Lima estaria fora do time. Eu apostaria mais no Lima, tá? Até pelo Fluminense, talvez contra o Bahia querer ter um pouco mais da bola, ter qualidade mais do lado esquerdo, mas eu não descarto o Diniz estar pensando no Thiago Santos como uma possibilidade de mais contenção para o lado esquerdo, principalmente no setor onde joga o Marcelo e o Keno, que tem uma boa recomposição, mas está voltando de lesão, né? O Keno está voltando de 45 dias parado. No jogo passado, eu até esqueci de citar isso. O Keno faz um bom primeiro tempo e acho que foi unânime aí, para geral, de que ele cai muito de produção no segundo tempo. E eu, depois ouvindo a análise de alguém, agora eu não vou lembrar quem, pô, para dar o crédito aqui, mas eu tava ouvindo alguma das análises, tava falando, pô, o Keno tá 40 dias fora, né? É óbvio que ele ia cair de desempenho no primeiro jogo dele como titular e ia cair de desempenho no segundo tempo. E de fato faz sentido.
Enfim, mas talvez seja o Thiago Santos seria a entrada para virar meio que um brucutu de terceiro zagueiro aqui e o Felipe Melo poder cobrir um pouquinho mais do lado esquerdo, permitindo assim os avanços do Marcelo. Vamos lembrar, as grandes atuações do Marcelo pelo Fluminense, já que faz quase 40 dias que o Marcelo não joga, são tendo essa peça aqui, não sendo o André, essa peça sendo o Alexander. Em vários momentos a gente viu o Marcelo chegando muito perto do ataque, tendo o Keno mais aberto ainda pela ponta, Ganso e John Arias para jogar com ele, e quando perdia a bola ou aparecia alguma questão de recomposição, era o Alexander quem vinha fazer essa lateral aqui. O Thiago Santos não faz isso, ninguém do elenco faz isso. Então, o Diniz pode olhar isso. Eu olho para essa possibilidade do Diniz e eu discordo completamente. Apesar de eu não ver o Lima como um bom volante, eu acho que o Lima como volante não tá no nível do Fluminense. Acho que o Lima ponta tá, mas o Lima volante não. Pode ser interessante o jogo com o Marcelo, com o Lima, ou até de certa forma inverter, bota o Martinelli pra cá e o Lima saindo um pouquinho mais pela direita, pode acontecer também. A gente já viu por várias vezes o Ganso vir com a saída de bola e o Lima ir pisar na área, dobrar com o John Arias. Teve alguns jogos no Campeonato Carioca que a gente via o Lima dobrando pela direita com o John Arias em alguns momentos e funcionava de uma maneira interessante com o Samuel Xavier também. Acho que ofensivamente o Fluminense ganha muita qualidade para essa partida. Defensivamente, vai depender do físico. Marcelo não joga quase 40 dias. O Keno tá voltando depois de quase 40 dias parado. O Martinelli voltou de lesão há não muito tempo, mas não tem feito partidas espetaculares a ponto da gente esquecer o André, por exemplo. E o Felipe Melo também tá voltando de uns 13 dias parado, né? O Felipe Melo jogou contra o Goiás e agora tá jogando nesse sábado, exato 13 dias parado. Também a gente não sabe como volta fisicamente o jogador, que tem sido um dos jogadores mais importantes do Fluminense no ano, né? Se a gente falasse isso pra galera de janeiro, ia ser loucura, né? E na frente, Germancano, né? Acabou a seca e etc, mas vamos fazer gol, Germancano. Vamos aproveitar as chances. Fez contra o Goiás, show, mas a sequência tá grande sem gols do Germancano, se você considerar a sequência inteira, né? Querendo ou não, são 7, 8, 9 jogos e um gol apenas. Tá na hora de dar aquela deslanchada maluca, onde ele mete 2 gols no Bahia, aí faz mais 2 no Sporting Cristal, aí faz 3 contra o São Paulo, aquela loucura de gols. Obviamente, esse descanso também que o John Arias teve, de certa forma, nessa semana, ele jogou na terça, vai jogar no sábado, mas teve um descanso até mental também durante essa data FIFA em relação à pressão, né, que é muito forte dentro do Fluminense, pode ter ajudado também para o John Arias voltar mais renovado. Vamos ver como é que vai ser. Sobre o Bahia, rapidinho, o Bahia tem muitos desfalques, tá? Antes da gente fechar os desfalques do Bahia, só para destacar, o Fluminense tem como lesionado Jorge Alexander, como suspensos André e Fernando Diniz. Fernando Diniz não estará no banco, tomou cartão vermelho na última partida e também o terceiro cartão amarelo, não estará no banco no jogo contra o Bahia hoje. Quem comandará o time será o Eduardo Barros, assistente técnico do Fernando Diniz. E também está suspenso o Manuel, por questões de doping, vai ser julgado nessa semana. Thiago Santos, Fábio, Nino e Keno. Esses 4 jogadores, se tomarem um cartão amarelo hoje à noite, estarão fora do jogo contra o São Paulo. Vou repetir aqui. Fábio, Nino e Keno, os 3 titulares, e o Thiago Santos são 3 jogadores que, se tomarem amarelo, não jogam contra o São Paulo. Sobre o Bahia, o Fluminense tem jogadores emprestados para o Bahia e um deles é Marcos Felipe. Curiosamente, eles vão ter que botar um goleiro que praticamente não jogou na temporada. Ou vai entrar o Danilo Fernandes, aquele mesmo ex-Corinthians, ex-Sport, ex-Inter, que não jogou no ano, o Danilo Fernandes não jogou, ou vai entrar o Matheus Klaus, que tem, na real mesmo, 2 jogos na temporada, sendo que o último foi no dia 14 de março, há mais de 3 meses atrás. Então, o gol do Bahia pode ter uma ótima atuação, pode acontecer, mas tem que ser testado, principalmente no início do jogo, para aproveitar a falta de ritmo. Ademir e Everaldo estão suspensos, Gabriel Teixeira, Vitor Jacaré, Raul Gustavo, Matheus Bahia, Iago Felipe, sim, aquele, e David Duarte, sim, aquele, estão todos fora em decorrência de lesões. Alguns já estão voltando, outros ainda, igual o David Duarte, fez cirurgia e etc. Mas todos eles estão fora por lesão, são muitos desfalques no Bahia. O Fluminense precisa aproveitar, apesar de que, no meio da semana, o Bahia ganhou do Palmeiras. Então, meu amigo, quer jogo fácil no Brasileirão? Cai pra Série B
E ainda assim os jogos ainda são complicados ainda. A arbitragem da partida será feita pelo senhor Sávio Pereira Sampaio. Ele mesmo, o grande Savão. Cara, Sávio Pereira Sampaio, eu te recomendo a pesquisar. Tem vídeo dedicado a ele aqui no canal. Mas há de se destacar que fez uma boa arbitragem as últimas vezes que apitou jogos do Fluminense. Apitou Fluminense e Cuiabá, 1-0 no ano passado lá na Arena Pantanal, aquele gol contra do Paulão. E apitou o empate contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. O milagre do Allianz Parque veio sob a batuta de Sávio Pereira Sampaio. Tem um erro ridículo dele contra o Fluminense, contra o Fluminense, né? No jogo contra o Santos em 2021, mas de lá pra cá não tenho muito a reclamar das arbitragens dele em jogos do Fluminense, não. Mas ele é árbitro e ele é brasileiro, no geral, ele é muito ruim, tá? Só pra poder sempre deixar claro. Foi o jogo contra o Santos e o jogo contra o Corinthians também. 2 erros absurdos dele. É isso então. Você que adiantou e veio pegar aqui no final, eu falei até um pouco do que ia falar no final, falei no meio do vídeo. Mas é importante deixar claro isso aqui. Eu li algumas matérias e quando eu divulgo uma informação assim, uma informação de bastidores, eu sei o risco que eu tô correndo. Isso é a primeira frase do primeiro vídeo que eu soltei sobre essa questão toda dos bastidores que eu revelei. Eu falo isso. Eu estou botando a minha credibilidade a jogo. Tem gente que não confia, tem gente que confia. E beleza, faz parte da vida. A maioria, até muito obrigado a todo mundo, que a ampla maioria acreditou e, enfim, confiou, sinal de que meu trabalho está sendo bem feito. Mas teve um negocinho que foi falado ali algumas vezes que eu acho importante trazer para cá também. Pô, Gabriel, você não se sente mal divulgando informações desse tipo e conturbando o ambiente? E, assim, o jornalista ele precisa aprender a lidar com isso, principalmente o que trabalha com clube, que trabalha com paixão. E precisa aprender a lidar com isso, porque é tipo um policial prender o próprio filho que cometeu um crime. É o seu trabalho, você precisa fazer. Seu coração está dilacerado, mas você precisa fazer, porque não foi você que cometeu o crime, foi a outra pessoa. Então, é uma analogia ali que talvez vocês tenham um pouco mais de noção, por mais que não sejam policiais a maioria aí, mas tenham um pouco de noção desse conflito. Mas no final das contas, você tem que cumprir o seu trabalho. Você não pode passar pano, né? Agora o termo é válido, sim. E uma outra coisinha, só quero ver assim, o Gabriel vai ter que escolher amanhã entre ganhar e o time dele ganhar, né, e ele ficar feliz que o time dele ganhar, ou perder e ele ter razão. Não, eu nunca disse que o Fluminense vai perder os jogos. Não, eu só destaquei o motivo de vir mal, o motivo de conturbações internas. Pode acontecer. O Vasco tem uma vitória no campeonato, ele ganhou do Atlético Mineiro, que hoje é o 3º ou 4º colocado do campeonato, tá lá em cima, na tabela do Campeonato Brasileiro. Futebol é imprevisível e tal, e eu não tô dizendo que o Fluminense vai jogar mal também, pelo contrário. Até destaco no meu vídeo. O elenco tá fechadaço com o Diniz. Tá todo mundo desesperado para ser campeão. E o vídeo do Felipe Melo reforça isso. Obviamente, é para apagar um incêndio? É para apagar um incêndio. Mas sabe o que mais apaga incêndio? Vitória. Os jogadores sabem disso e vão dar a vida hoje para ganhar um jogo que é o que eu e você que tá assistindo aqui, a não ser que você torça pro Bahia, queremos. Beleza? Então, só para deixar claro, eu vou ficar felizaço se o Fluminense ganhar, sempre destaco isso e não mudo uma vírgula do que eu publiquei. Aconteceu, aconteceu. E outro detalhe. Gabriel, mas essa semana era muito importante. Você não podia segurar a informação para depois? Aí a gente ganhava do Bahia, a gente ganhava do Sporting Cristal, eu soltava a informação já velha, porque outros já teriam soltado, até porque todo mundo soltou na sexta-feira boa parte das informações. Sabe o que você ia falar? Você que tá comentando isso? Pô, a gente vem de sequência boa, só a gente entrar na sequência boa você já quer arrumar confusão, tumulto e tal. Ou seja, não tem momento para notícia. A notícia acontece e ela é publicada no momento que se descobre. É isso. Segurar a notícia, aí sim eu poderia estar incorrendo num erro de passação de pano e etc. Algumas coisas de vez em quando surge por aí pela internet. E isso, desculpa, eu não faço. Tamo junto, estaremos lá no Maracanã, 5h35, a transmissão direta do Maracanã. Até a próxima, valeu!